Oi, gente. Oi, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Anderson. Alice, tudo bem? Glau, Camila, sejam bem-vindos. Só me dá um ok quem já estiver por aí, me fala se tá ouvindo bem, se tá direitinho. Maravilha, meu TI já falou que tá ok, então tá tudo certo, né? E aí, pessoal, hoje nós vamos para mais uma live, então. E hoje é um assunto muito bacana que muita gente aí com certeza já ouviu falar, já viu em algum lugar, né? Produtos. Hoje o que mais tem aí no mercado é produto detox, né? E inclusive a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Então hoje quem tá aqui com certeza vai ter bastante informação com relação a isso para saber fazer as melhores escolhas e com certeza também conseguir realmente fazer um detox, né? Que é uma coisa que todo mundo quer, que hoje a gente tem a sensação, né, de que nosso corpo está limpo, né? Vamos limpar o nosso corpo e é bem isso mesmo. E é uma coisa que realmente faz muito bem e que todo mundo deve procurar. Boa noite, Alex, Teu, Fer. Tudo bem, gente? Já entrou bastante gente aqui. Então tá tudo ok com o áudio, vamos começar. Essa questão então que eu tava falando, né, dos produtos, que a gente tem que tomar bastante cuidado aí com essa questão do marketing, que hoje, na verdade, a gente não tem um respaldo da lei, né? Eles podem colocar no produto, na embalagem, o que eles quiserem. E a gente compra, porque a gente compra a propaganda, não é? Então a gente vai ficar um pouco mais consciente disso agora, quem tá aqui para aprender. E o que é, na verdade, né, o detox? É a gente conseguir realmente limpar o organismo. Então, esses produtos, normalmente, né, os produtos que a maioria deles, quando você compra, né, nessas lojas de produto especializado e tal, a gente tem que... A primeira coisa que tem que tomar muito cuidado... Ei, tudo bem? Obrigada, Podal Family, obrigada aí. A gente tem que tomar muito cuidado com relação aos ingredientes que esse produto contém. Porque muitas vezes ele pode ter ali várias substâncias, né, nutrientes e tal, fitoterápicos, que realmente vão ter uma ação ali no detox. Mas muitas vezes eles contêm outras substâncias que podem ser maléficas, acaba sendo contraditório, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a maioria dessas substâncias podem ser os conservantes, os parabenos, que eu já falei aqui na live dos cosméticos. Os parabenos, gente, eles estão presentes, os derivados de petróleo, na verdade, né? Eles estão presentes em muitos outros produtos alimentícios e farmacêuticos também, tá? Então tomar muito cuidado com isso. Sempre olhar o rótulo. Se não tiver especificado todos os ingredientes, pede para a marca, enfim, manda lá no saque, pede os recipientes, porque a gente realmente, gente, parece que é meio que uma neura, mas não é. A gente tem que se preocupar muito com isso, porque por que é a preocupação maior hoje, né, que a gente tem que fazer o detox? Nós, o ser humano, né, a nossa espécie, ela não sofreu grandes mutações, né? O nosso genoma ainda é o mesmo. E a gente sofre hoje com muito mais toxinas do que tinha antigamente. Então, o nosso organismo vai realmente se intoxicando. Porque o organismo ele foi feito para se desintoxicar naturalmente. Só que como a quantidade muito grande que a gente está cada vez mais, né, sendo bombardeado por toxinas, chegou um momento que a gente já não dá conta. E aí que vão vindo, né, as doenças. Cada vez mais, é só vocês pararem para observar um pouquinho, né? Cada vez surgem doenças diferentes, doenças mais recorrentes, né? Então a gente tem que observar o porquê disso e saber aí se cuidar e se blindar para isso.
Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais didática, para não ficar aquela questão toda de bioquímica, um monte de nomes esquisito, né? Esse funcionamento da detoxificação do nosso organismo. Primeiramente, o principal órgão que nos detoxifica é o fígado. 60% da nossa detoxificação é feita pelo fígado. Outro órgão importante são os rins, que ficam com outros 20%. E tem vários outros órgãos do corpo que também fazem parte dessa detoxificação. Então, a primeira coisa que a gente vai se preocupar sempre é com o fígado, gente. São 60%. E a questão do fígado tá ligada diretamente a tudo que a gente ingere. Tudo que a gente põe para dentro. Alimento, medicamento, suplemento, né? Então, além desses alimentos, além dessas substâncias que a gente ingere, o fígado, naturalmente, ele também metaboliza várias substâncias que a gente mesmo produz. Então, ele é responsável o quê? O momento que essa substância, ou endógena ou exógena, entra no organismo, o fígado ele vai primeiro ativá-la, porque ela precisa, para ela fazer a ação, ela precisa ser ativada. E aí ele vai fazer a ação ali, aí a substância passou pelo fígado, ela vai fazer o que tem que fazer, onde ela tem que agir, e no final ela volta para o fígado. Olha o impacto que esse órgão sofre, né? Então ele trabalha na vinda e trabalha na volta. Então, assim, na hora que ele volta, ele vai desativar aquela substância, vai transformá-la para que ela possa ser excretada. É simples, né? Então, assim, só pra gente entender o quanto a importância desse órgão. E, basicamente, essas questões todas, né? Todo esse processo, ele vai transformar uma toxina que era lipossolúvel numa toxina hidrossolúvel, né? No caso das toxinas, tá? Então, basicamente é isso. E aí, que a gente tem que entender o seguinte, esse processo todo, ele são várias fases. Basicamente, são 5 fases. E cada fase, ela depende de vários nutrientes, de várias substâncias, de várias macro e micronutrientes do nosso organismo. Então, vamos lá para a primeira questão que o Anderson até mandou lá nos comentários, né? Que é uma coisa, e até botei lá na foto também, que é o tal do suco verde, né? Então, assim, é uma coisa que realmente foi aí, vem sendo, né, bastante difundida, que é o suco detox, que nananana. O que acontece? Realmente, a couve, que é a principal substância, principal ingrediente desses sucos, é um vegetal crucífero ou bracífera, né? É uma ordem de vegetais que tem uma ação importantíssima em uma dessas fases da detoxificação. Então, assim, acho que todo mundo, no fundo, tem essa consciência, né? De que tomar suco verde não vai desintoxicar tudo. Então, assim, é uma boa estratégia, realmente, é uma questão importante. Você pode estar, né, trazendo isso pro seu dia a dia. É super saudável. Mas a gente não pode se enganar e achar que vou estar tomando suco verde e vai estar fazendo... E aí eu posso comer batata frita depois, né? Tem muita gente que tem essa comparação aí, que é o maior erro, né? O mais comum. Então, a gente ter essa consciência de que é apenas uma das partes, e realmente é importante. Mas aí eu vou falar de outras questões que também são tão importantes quanto e que também podem estar te auxiliando. Então, para a gente falar disso, eu vou falar quais são as principais substâncias toxinas, né, que a gente está exposto no nosso dia a dia, que hoje cada vez mais, né? Então, por isso que eu falo, gente, não é neura, se você quer ter saúde, você tem que aprender a ler rótulo. Tudo que a gente ingere, tudo que a gente passa na nossa pele, né? Eu fiz uma live aqui semana passada
só sobre os cosméticos, né, que é uma das questões mais importantes que é uma coisa escondida mesmo, né, até botei lá, onde se escondem, uma coisa que a maioria das pessoas nem imagina que você tá passando tanta toxina na pele, né. Então, realmente, ali nos cosméticos convencionais, nos produtos de higiene pessoal, estão contidos ali várias toxinas. Os próprios parabenos, que eu já falei, os derivados de petróleo, os fitalatos, toluenos, que os solventes. Outra questão importante, que eu acabei não falando aquele dia, também são os produtos de limpeza da casa, viu, gente? É uma grande fonte de toxicidade. Então, a gente precisa eliminar essas toxinas, até, por exemplo, da roupa, né? A roupa que a gente usa lá, amaciante, sabão em pó, a gente vai usar a roupa, você vai estar também absorvendo aquela substância que está ali. Ou mesmo no dia a dia, no uso ali do dia a dia, você também vai estar entrando em contato, né? Também tem a parte de inalação. Com os pets, né? Cachorro em casa, gente, se preocupem muito, porque é criança, né? Também, que fica no chão. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas questões, tá? Eu tô falando tudo isso porque, assim, é o que eu sempre falo pros meus pacientes, né? A primeira coisa que a gente... protocolo, não gosto de chamar de protocolo, mas a primeira trabalho que a gente faz no consultório é fazer essa detoxificação. Porque se você não estiver com o organismo limpo, não adianta nada eu te dar um monte de nutriente, você até muitas vezes também você comer bem, e você não vai conseguir estar absorvendo, porque a maioria dessas toxinas, elas impedem a absorção dos nutrientes, impedem o funcionamento, né, todas as outras substâncias que a gente produz e também do que a gente ingere. Então, você não vai estar absorvendo. A primeira coisa que a gente faz é detoxificar. Para qualquer tipo de tratamento, se você quer ter saúde, né? Eu devia ter começado falando isso, mas é basicamente isso que vocês têm que entender. Se você quer ter saúde, você tem que limpar o seu organismo. Por quê? É aquilo que eu falei, nosso organismo é perfeito, ele foi feito perfeitamente, ele foi feito para se detoxificar sozinho, só que tanta coisa doida que ele tá absorvendo, que ele não conhece, que são coisas, né, sintéticas e toxinas, que chegou um momento que ele para de funcionar direito, né, da forma como deveria. Então, a gente precisa, primeiro, fazer essa detoxificação, quem nunca fez, e se livrar das toxinas, porque senão você vai ficar se detoxificando a vida inteira. Não é assim, você tem que se livrar das toxinas, senão não adianta nada. Então, você vai ter que saber aonde estão essas toxinas para você poder evitá-las, né? Então, essas questões são muito... Eu procuro, assim, até enfatizar mais no você evitar as toxinas do que você fazer o próprio detox. Que você fazer o detox, você vai fazer ali mais... Não é tão rotineiramente, né? Mais esporadicamente. Então, esse cuidado é diário, gente, tá? Então, falei ali dos cosméticos, falei dos produtos de limpeza, que nós temos que tomar cuidado. Outra questão importante, né, são os metais pesados, né? Os metais pesados, gente, eles são, assim, é impressionante o que eu vejo na minha prática clínica no dia a dia, o tanto que eles influenciam. Não adianta nada você querer tratar e dar um monte de coisa, nutrientes, suplemento, parará, e tá cheio de metal pesado que ele quela, ele não deixa absorver, não deixa entrar na célula. Então você ingere aquilo, passa lá pro fígado, coitado, dá trabalho pro fígado, mas não absorve onde ele tem que ir exatamente. Aí você excreta e jogou dinheiro fora, na verdade. Eu até fiz um post sobre isso também essa semana, sobre os suplementos, né? A gente tomar muito cuidado com esses suplementos prontos, sempre também ler o rótulo. Lógico que tem muito produto muito bom por aí no mercado, mas também tem muita coisa ruim. Então, sempre olhar o rótulo, ver os excipientes, os conservantes. Também tem os parabenos, se você olhar, tem metilparabeno, parabeno.
Então, sempre ficar atento a isso, tá? Então, os metais pesados, aonde que a gente vai encontrar principalmente? São os principais. Alumínio, chumbo, cádmio, arsênico e mercúrio. São os 5 principais que mais intoxicam o nosso organismo. Então, primeiro, o alumínio. A gente vai encontrar principalmente nas panelas, gente. As panelas, literalmente, né? A gente come o metal pesado. Então, assim, eu preciso enfatizar bastante isso, porque é uma coisa muito do dia a dia, que também muitas vezes está ali escondido, né? Que a gente não tem essa percepção. Então, o que eu indico é procurar evitar o máximo possível das panelas de alumínio mesmo, panelas de teflon, principalmente aquelas que já estão bem gastas, né? No finalzinho lá, aquela panela que tá toda arriscada. Pra onde que foi aquela camada toda? Foi lá pra dentro. Então, vocês têm que criar essa consciência. Vocês estão se intoxicando com aquela panela horrorosa. Ainda, além por cima, é feia, né? Então, o que eu indico, principalmente... Assim, são várias opções, mas assim, a gente tem que também, cada um tem uma individualidade, tem gente, a forma de você cozinhar, tem gente que tem mais facilidade com a cozinha, outros não. Então, assim, eu me adaptei super bem com as panelas de cerâmica, tá? E elas têm um custo-benefício também interessante, dentre as outras, porque as outras opções são aço cirúrgico, vidro. O barro também é uma opção, mas principalmente a inox, tá? Inox também é bem bacana, só que ela tem o níquel, que também é um metal pesado, porém não é dos piores, então a gente fica naquela, né? É o menos pior, vamos dizer assim, tá? Então o inox também é uma opção bacana. Eu tenho, basicamente o que eu uso aqui é o inox e as panelas de cerâmica, tá? Então realmente, isso é muito importante. Passem essa informação também para o maior número de pessoas possível, porque é uma fonte aí muito comum, né? Todo mundo come todo dia. Então, o que você puder estar fazendo em casa, no mínimo, já é de grande valia, né? Infelizmente, quem come na rua, né, restaurante, a gente não tem esse controle. Mas o que você puder, eu sempre falo isso também, sabe, gente? O que eu falei, né? Não entrar na neura. Fazer o que for possível, né? Você vai estar recebendo aqui várias informações. É uma coisinha daqui, outra coisinha de lá. E que são totalmente possíveis, né? Eu pratico isso no meu dia a dia. Mas é isso, você vai arrumando aos poucos, né? Você vai substituindo aos pouquinhos. Isso é gradativo mesmo, não é pra ser, agora eu vou... Porque se fosse também pra gente ficar livre das toxinas, a gente tinha que viver numa bolha, né? Não tem nem como. Ainda vou falar de mais coisas aqui que não tem muito como a gente fugir mesmo. A gente consegue amenizar. Então, tudo que você puder fazer, que for possível, é válido, né? Pra gente poder ter saúde. Então, outro perigo que tá escondido na cozinha, principalmente... são os fitalatos e o bisfenol, tá? Também são derivados de petróleo e estão presentes principalmente nas embalagens plásticas. Tudo que é plástico, com certeza você vai encontrar ali o bisfenol e o fitalato. Embalagens de lata e as Tetra Pak também contém bisfenol A, tá? Sempre observar isso. Tem algumas marcas que já se preocupam, as marcas de enlatados, que se preocupam em colocar uma camada protetora, enfim. Então, assim, é para você ter essa informação e ir atrás de ver o que é melhor. Mas sempre que você puder usar o vidro, né, as embalagens de vidro, com certeza é muito melhor, muito mais saudável. Uma coisa importante também de falar aqui... as garrafinhas de plástico, de água, né? A água mineral. Aqui no Rio a gente passou por um problema em janeiro desse ano, né? Que a gente ficou com o problema de água e a gente teve que ficar consumindo água mineral direto.
E aí eu ficava naquela, né? Eu não vou tomar a água que tava saindo verde a água da torneira. Mas também tinha o bisfenol da garrafa plástica, né? Mas aí é isso, eu não vou deixar de tomar água, era a opção que eu tinha. E o bisfenol, quando ele é aquecido, ele elimina muito mais. Então, aquela coisa de esquentar a comida no micro-ondas, né? Mamadeira de criança, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? E a própria luz, né? Por exemplo, a garrafa que chega no mercado. Ela já passou ali pelo caminhão. O caminhão, pensa aquele caminhão no sol lá, até chegar no mercado. Aí lá no mercado ela fica bem debaixo de uma luz fria ali, que fica também aquecendo ela. Então ela libera o bisfenol todinho na água, tá? Então assim, a gente achar também aí esse equilíbrio. Já que eu tô falando da água, já vou pular aqui a questão da água. Muito importante também, tá, gente? A água, ela é o nosso maior detox da vida, né? A gente consumir água suficiente, você vai conseguir acelerar com certeza o seu detox. Então, o mínimo do mínimo que você pode fazer para se desintoxicar é tomar água suficiente, né? Eu já dei aqui a dica também de sempre fazer a continha de 35 ml, cada 35 ml para 1 quilo. Então, né, se você divide o seu peso por 35. Se você costuma consumir alimentos integrais, você pode aumentar um pouquinho mais, porque o integral ele também demanda mais ainda de líquido, né? Então, você pode ficar na média aí entre 35 e 45 ml por quilo, tá? Isso é bem importante. E a qualidade da água. Assim que vocês puderem, né? Quando for trocar filtro de casa, de água, não se preocupem só com o filtro que elimina resíduo, elimina bactéria, que limpa a água. Se preocupem com... Isso não quer dizer que a sua água tem qualidade, entende? A água, ela é uma fonte riquíssima de nutrientes. E quanto mais saudável ela puder ser, melhor, né? Tem águas aí no mercado... Tem a questão do pH também, que eu sempre falo, né? pH da água no mínimo 7,4, tá, gente? Isso é pra qualidade, você ter uma água de qualidade. Sempre olha, se você for comprar água mineral, no mínimo você sempre olha lá na embalagem, tem essas especificações físico-químicas, né? Vai aparecer lá o pH. Se for menor que isso, não compre. Ela vai te fazer mal. Assim, não vai fazer mal, né? Assim, a água, enfim, é aquilo que eu falei, vamos achar o equilíbrio. Se você puder ter uma escolha melhor, você vai te trazer mais benefícios para o seu organismo, tá? Muito bem, a Podal Family tá arrasando, já tá bem adiantada aí na saúde, né? Já fez as dicas do cabelo, tô gostando de ver. Eu vou tentar... ir respondendo as perguntas assim, se for pertinente ao que eu estou falando agora, eu vou respondendo, mas aí vou tentar deixar um espacinho no final para responder as outras, tá bom? Temperatura da água, importante pergunta, Karina. Que acontece? A água, ela é melhor absorvida quando ela não está gelada. A água não, né? Os nutrientes da água, eles estão melhores absorvidos quando a água não está gelada, tá? Então, eu nunca indico você consumir água muito gelada. Então, no mínimo, natural para morna, tá? E... também dentro da medicina chinesa, né, aí entrando, porque isso que é legal, né, que a gente tem as terapias integrativas e a gente vê que no fim tudo faz muito sentido, uma coisa daqui, outra dali. Pela medicina chinesa a gente também tem essa indicação, né, de não consumir bebidas geladas. Até na China, né, tem no Oriente, né, tem essa tradição dos chás e que realmente faz muito bem mesmo para a nossa saúde, tá? Tem uma questão também que eu vou aproveitar e já falar das bebidas gasosas, tá? A água com gás,
ela também tem uma ação de você não vai conseguir também absorver plenamente todos os nutrientes dela, tá? Então, assim, não que seja um grande problema, né? Não deixa de ser saudável. Mas eu conheço gente que só toma água com gás. Isso não é legal, tá? Então, assim... E também o processo de gaseificação tem processos diferentes, tá? Tem processos de gaseificação que são feitos, né? Manipulados. E tem os processos de gaseificação natural. Então, com certeza, também você consegue encontrar no mercado águas gaseificadas naturalmente. Isso também sempre vai ser melhor, tá? Bom, a gente falou, então, dos cosméticos, dos produtos de limpeza. Falamos da importância da água, dos alimentos. Os alimentos, né? Os alimentos são o principal, gente. A gente precisa saber o que é... Na detoxificação, é aquilo que eu falei no início, né? Não adianta você só achar que vai tomar suco verde, vou comer verdura aqui no almoço e aí na janta você jaca. Não tem muito isso. Também tem muita coisa da atividade física, né? Que a galera faz isso. Ah, eu vou comer porque eu treinei, né? Isso aí também é outro erro que não cabe, não cruza na fisiologia do organismo, sabe? Então a gente precisa realmente entender isso. Não é assim, não é bem assim o processo. Tudo que eu falo sempre é o equilíbrio. Então, assim, essas dietas, lógico, para fazer a detoxificação com a alimentação, você precisa de fazer mesmo um período, né? A gente indica, depende muito de cada detox, mas a gente indica um período no mínimo de 30 dias para a gente conseguir um resultado. Então, você precisa mesmo fazer ali se você quer fazer, o seu objetivo é detoxificar, você vai fazer ali um período mais certinho, mais, né, mais radical, digamos assim. Não gosto dessa palavra também, mas é isso. Então, só que não adianta nada você fazer ali um mês certinho e depois vai já, que é o que acontece nas dietas, né? Dietas para emagrecimento. Você faz ali direitinho, depois para de tomar, volta tudo. Então, a detoxificação é a mesma coisa. E a detox também tem muito essa ligação, né, com o emagrecimento. E que eu costumo dizer que, na verdade, o emagrecimento é apenas uma consequência, tá? Porque a saúde vem muito antes disso, né? Então, a gente precisa emagrecer com saúde. Tem muitas opções aí, hoje em dia, de emagrecimento, né? De produtos milagrosos e tal, mas a que custo, né? Na maior parte das vezes, esses produtos não são saudáveis. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Então, naturalmente, se você fizer uma detoxificação, muito provavelmente você também vai perder peso, se for essa a sua necessidade, tá? Então, como ele tá diretamente ligado com o fígado, como eu falei inicialmente, com certeza, né, a alimentação, ela faz parte diretamente de tudo isso. Só que é mais importante a gente saber o que não vai comer do que o que a gente vai comer, né? Então, saber fazer essas escolhas, né? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com relação às gorduras trans, né? As gorduras trans, ela tem uma ação direta ali no nosso fígado, tá? Quando o fígado... vem a parte aí de novo da bioquímica, da fisiologia. Vou tentar explicar bem facinho pra vocês. Quando a gente ingere, né, essas gorduras trans, o nosso fígado, ele vai passar ali pelo fígado, como eu expliquei, né, na primeira fase ali, a ativação. E o nosso fígado, como ele é autolimpante, ele tem essa função mesmo de detoxificar. Sabe o que ele faz quando ele tem que se limpar daquela gordura? Ele fabrica o colesterol. Então, o colesterol é a proteção do nosso fígado contra aquelas gorduras trans. E também no processo, a segunda fase, se eu não me engano, que está ligada com o glutâmico, ela vai fazer o seguinte:
Os carboidratos, que também tem essa ação. Porque o carboidrato, quando ele entra no organismo, ele vai virar glicose. E aí, dali, ele vai passar por vários outros processos. E o processo final dele é virar gordura. Então, por isso que eu sempre falo também da questão de quando você tem, né, teores alterados de colesterol, triglicerídeos, tudo isso. Hoje, né, a gente sabe, as pesquisas mais recentes, né, tudo que é atual, né, gente, eu falo muito isso. Gente, eu tô estudando diariamente, a gente tem que, quem tá na área da saúde tem que estudar, tem que se atualizar. Já caiu por terra, né, essa coisa do colesterol por anos. O colesterol foi o vilão aí da saúde cardiovascular, né? As pessoas morrem de coração por causa do colesterol. Não, já foi isso. Por algum tempo se pensou isso. Ficou 20 anos o povo aí tomando estatina, achando que era isso que ia resolver. E os casos de morte, a morte cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, né? Não sei se vocês sabem. Então, e aí o povo, descobrimos que é o colesterol que é o problema. E aí o povo vai tomando de estatina, diminuindo o colesterol, mas as pessoas continuaram morrendo de coração, porque não é esse o problema, tá? Então a gente tem que saber, né, entender da onde que vem, que é a questão da fisiologia mesmo, que a gente vai se atualizando, né? Já tem várias questões aí, também tem do ovo, né, que já foi o vilão também do colesterol. Então a gente saber se atualizar, tá, gente? Isso é bem importante. Então, os alimentos que a gente pode consumir que vão conseguir fazer essa detoxificação, que são cada um vai fazer parte de uma das fases, né, do que eu expliquei lá, que o fígado tem 5 fases. Para detoxificação. Então, cada um vai fazer parte de um processo ali. Então, assim, é bacana você estar incluindo isso também no seu dia a dia mesmo. Um deles, para a gente detoxificar metais pesados, principalmente o mercúrio, é o coentro. Tá? O coentro, se você utilizar ele diariamente por mais de 30 dias, você vai conseguir também fazer uma boa detoxificação aí dos metais pesados, mas tem que ingerir bastante, tá? É coentro de dia, coentro de noite. Então, assim, tem outras formas mais fáceis, tá? Da gente conseguir isso, mas é uma opção, a gente saber que o coentro realmente ele tem esse poder. E aí, se não for um período, né, que você realmente estiver buscando aquela detoxificação, você usar o coentro, né, naturalmente, diariamente, também é uma grande opção. Outro alimento que auxilia muito na detoxificação, na parte inflamatória, né, a fase que tem a ver com inflamação, é o açafrão, tá? A cúrcuma, né? Ele contém essas substâncias curcuminoides que tem um poder anti-inflamatório riquíssimo. Então, se você puder utilizar o açafrão diariamente, gente, aqui eu brinco que as minhas comidas são tudo amarela. E é bom que fica bonito, né? As comidas são tudo amarela. Eu taco açafrão em tudo, na carne, no frango, no peixe, no arroz. Gente, açafrão é vida. E assim, ele não tem um sabor muito característico, muito significativo. Pra mim é um sabor super ok, assim. Ele não altera, sabe, os sabores. Se você botar outros temperos, eu sempre boto muitos outros temperos. Isso é legal, gente. A gente tem que ter a consciência de que as especiarias, elas são tão importantes quanto ou mais até do que alguns alimentos, tá? A gente fica nessa de, vou comer couve, coisas crucíferas, que são importantes, já falei aqui, de uma das fases, né, ingerir as crucíferas. Já vou falar mais delas. Mas a questão das especiarias, gente, é muito importante. Incluam, né? E aí, naturalmente, você vai ter um alimento mais saboroso, né? Naturalmente, você vai usar menos sal, que a gente sabe que o sal, ele, né, deve ser usado com equilíbrio. Também não é pra tirar totalmente, tá, gente? A gente precisa também um pouco do sal, tá? Então, saber equilibrar. Eu brinco que os navegadores foram até as Índias, tiveram tanto trabalho para achar as Índias e achar as especiarias, e a gente não usa, ou fica usando o sazon,
como é que é aqueles outros de caldinho, de tabletinho. Pelo amor de Deus, gente. Tem muita especiaria, tem muito tempero. Aprendam a usar temperos, tá? Então, o açafrão é um que vocês tem que usar no dia a dia mesmo. O orégano também é um antioxidante importantíssimo, tá? O próprio coentro, que eu já falei aqui. O coentro, como ele não é tão fácil, né? Ele é uma erva fresca. Eu uso no meu dia a dia, eu encontro ele em pó. Eu achei o coentro em pó. Então, ele também, uma pitadinha dele ali na comida todo dia, você também não sente tanto aquele sabor forte do coentro. Lógico, né? Se você usar fresco e tal, a ação vai ser sempre muito melhor. Mas também fica uma opção aí, tá? Então, eu gosto muito de cominho. E tem uma questão importante também, né? Que aí vem os estudos, né? Tudo que a gente fala tem que ter embasamento. Então, na Índia, as pessoas usam muito o curry, que dos ingredientes do curry é o açafrão. E, naturalmente, as pessoas... Na Índia, é o país do mundo com menos casos de Alzheimer. Isso não é à toa, gente. Não é à toa. Tá? É um protetor, porque ele é um reparador de DNA. Então, ele é protetor mesmo, né, do cérebro. Deixa eu ver se tem alguma... vou falar, tá, Podal? Vou falar pra vocês já das outras substâncias. Na verdade, assim, o bromo, cloro, flúor... o cloro, foi bom você me lembrar. Tem a questão da água também, com cloro, tá, gente? O cloro também é um fator de toxicidade e que tem muito na água. Então, não tão significativamente na água que a gente bebe, porque naturalmente nesses filtros e tal a gente consegue tirar o cloro, né? Mas quando você for fazer sauna, por exemplo, uma das formas de detoxificação também é pelo suor, certo? Então, quando a gente faz atividade física, sauna, também é um fator de detoxificação, tá? Isso é bem bacana a gente usar com frequência. Atividade física, então, né? Todo mundo sabe que faz muito bem. E aí, mais além de tudo, ela ainda tem esse fator de detoxificar. Aí a questão do cloro entra aí nas saunas. Quando a gente usa a sauna úmida, esse cloro natural que fica ali, né, naquela água, né, que fica umedecido o ambiente, a gente absorve o cloro, porque na maioria das vezes você não vai usar uma água sem cloro, então você absorve pela pele, tá? Então a sauna é uma ótima opção de detoxificação, porém sempre sauna seca, tá? O bromo e o flúor também são fatores toxicantes. O flúor a gente fala muito também da questão aí das pastas de dente. Eu falei na live dos cosméticos, né? Então a gente procurar usar também, ele é necessário ali para os dentes e tal, mas da forma como vem sendo utilizada hoje em dia, já é um excesso, é totalmente desnecessário e aí causa intoxicação, sim, tá? Então, usar pastas dentais sem flúor. E aí, dependendo da necessidade, se você for ao médico e ele indicar que você precisa, ao dentista, né? Se ele indicar que você tá precisando de flúor, aí você faz uso ali por um tempo, mas não precisa usar direto, gente. Procurem as pastas dentais sem flúor, tá? Coentro é muito bom. Albert, meu fã. Flavinha ama curry. Isso, cúrcuma é açafrão. Isso mesmo, Glau. Gente, então a questão dos alimentos, como eu falei, basicamente é isso. Você saber o que você vai evitar é muito mais importante. Então, as gorduras trans. E outra questão importante também, gente, são os embutidos. Tudo que é embutido, frios, né? Salsicha, presunto, até mesmo o bacon usado, né, com muita frequência, eles possuem uma substância chamada nitrosamina, que ela é altamente tóxica para o fígado, tá? E é cumulativo, tá?
Muitas dessas substâncias, elas são cumulativas, é aquilo que eu falei, o nosso organismo não consegue metabolizar, excretar, e ele vai ficando ali, aí que vão gerando os problemas, as doenças, tá? Então, evitem, gente, embutido é um alimento que não traz nutriente nenhum. Sempre que eu falo do alimento, eu falo assim, pra gente... Eu falo que é trazer um carinho, a gente tem que fazer um carinho pro nosso organismo. Por isso que eu falo que o conhecimento é o nosso maior poder, né? Lógico, você ter um acompanhamento de um bom profissional sempre é imprescindível. Mas você não vai estar ali com alguém no teu dia a dia falando, isso pode, isso não pode, isso é legal. Então, assim, você tem que ir atrás de saber, tá? Então, assim, você saber exatamente o que você não deve consumir é muito mais importante. Então, ali, os embutidos não te trazem nada de bom, né? Você tem que olhar para o prato, eu ensino para os meus pacientes, você tem que olhar para o seu prato e ver o que ele te traz de bom, se ele tem nutriente. Então, ele vai ter ali os macronutrientes e vai ter os micronutrientes. Não é difícil, é só a gente sabe, né, buscar mesmo essas informações. A gente sabe que fruta, verdura e legume tem muito nutriente, né? E que os macronutrientes têm que ser usados em menos quantidade, né? Isso é aquela refeição balanceada que todo mundo fala. Agora, tem alguns alimentos que não te trazem benefício, ele só vai te trazer malefício. Então, por que você vai ingerir aquele alimento? Né? Não tem porquê. E o nosso organismo, eu falo também, o nosso organismo é muito a gente se adapta muito fácil. É só a gente ter realmente força de vontade e ter... a gente trabalha muito também, eu trabalho também com terapias quânticas, né? Com o trabalho da mente, das emoções, que isso também é um fator importantíssimo. Vou falar um pouquinho mais no final. Que a nossa mente é o nosso maior sabotador, muitas vezes, né? Então, se a gente tiver a consciência, a gente traz esse nível de consciência para o paciente. Você entender, quando você entende o porquê, é muito mais fácil de você fazer direitinho, de você buscar, né? Então, hoje eu olho para o meu prato e eu falo, gente, olha, isso aqui tem isso, esse tem aquilo, isso vai me trazer carinho, vai me trazer nutriente, né? Então, e quando eu como, porque às vezes eu como errado também, né, gente? De vez em quando, uma pizza, um hambúrguer, uma coisa assim, bem de vez em quando a gente come. Mas aí fica assim, sabe? Tipo, não, tá gostoso, mas eu sei que não tá me nutrindo tanto quanto deveria. Mas você fica com aquela consciência e quando você faz tudo muito mais certinho, que eu falo que é a reeducação alimentar, quando você sai um pouquinho de vez em quando, você não fica também com aquela, né, com aquela consciência pesada, não é? O hambúrguer do Fração, uma delícia, de vez em quando pode. A cerveja, né, Alex? A cerveja, eu falei também no outro dia. A cerveja, também a gente escolheu o alimento de melhor qualidade, sempre. Tudo que você puder fazer melhores escolhas, principalmente os industrializados, né? Quando você pode ler o rótulo e saber o que ele tem. Dentre um alimento, dentre várias marcas, você com certeza você vai escolher, vai ter uma marca que vai ter muito mais malefício do que outra, tá? Isso é muito fácil. Cerveja é bom, todo mundo quer saber da cerveja, né? Então, a gente escolher mesmo. Então, assim, hoje até a própria mercado, né, a indústria da cerveja, eles estão se reinventando. Eu acho muito bacana isso. Tá surgindo aí as puro malte, né, as cervejas artesanais, deu um boom aí. Porque as pessoas estão tendo essa consciência de que aquela cerveja basicona lá, carona, é puro milho, é transgênico. Ai, gente, estava esquecendo de falar do transgênico. O transgênico também, né, os alimentos transgênicos. É aquilo que eu falei, o nosso corpo já não sabe o que é aquilo. Ele passou por processos e aí ele já não sabe o que fazer com aquele alimento. Então, assim, o transgênico realmente também é uma questão muito importante pra gente evitar, tá? Principalmente o milho, que hoje a gente não tem milho que não seja transgênico no Brasil. A gente tomar muito cuidado com isso. A questão da cerveja, então, é isso. É procurar usar cervejas e pouca quantidade, né, gente? Porque o álcool, todo mundo sabe que é um fator
super intoxicante para o fígado. Então, de vez em quando, uma cervejinha de boa qualidade também tudo bem, tá? Deixa eu ver aqui a dúvida da Podal. Ah, o Lugol é legal. O Lugol, ele tem uma ação... Podal, me fala seu nome, Podal Family, para eu poder falar o seu nome, que é fica mais... O Lugol, ele tem uma ação de limpar os alimentos, ele tem uma ação nos agrotóxicos, de eliminar os agrotóxicos dos alimentos, tá? Então, quando você for ingerir alimentos que não sejam orgânicos, você deixa de molho na solução de água com o Lugol, ou iodinho, Lara. Então, é isso. Essa solução do Lugol é bem bacana. É uma das ações, é uma ação importante, tá? Para detoxificar e para eliminar um dos fatores intoxicantes, que são os agrotóxicos, tá? Então, é isso que a gente ia chegar lá também. Os transgênicos, os agrotóxicos... Alex. Os transgênicos, os agrotóxicos, eles têm essa ação de... e também os fitalatos, os bifenóis, aqueles derivados de petróleo, cosméticos. A maioria dessas toxinas, gente, eles são chamados de xenoestrógenos ou disruptores hormonais. Eu falei deles aqui também na live dos cosméticos, tá? Quem não viu a live dos cosméticos, tá gravada ali no IGTV, tem muita informação bacana ali também, tá? Então, eles sendo xenoestrógenos, eles têm ação bizarra na nossa equilíbrio hormonal. É outra coisa que as toxinas influenciam demais, tá? Então, os nossos receptores, eles não são seletivos, eles não entendem que é só o hormônio que se acopla nele. Esses xenoestrógenos, que são essas toxinas, eles também são capazes de se acoplar. Então, ele engana e aí você aumenta a quantidade de hormônio ali. Então, principalmente o estrógeno, né? Então, ele tem uma ação aí importantíssima no câncer de mama, aumento de câncer de mama, no aumento da infertilidade, né? Pra quem não sabe, eu trabalho também com infertilidade, o tratamento da infertilidade. Então, é uma das primeiras coisas que eu indico às minhas pacientes, a gente fazer essa detoxificação e também eliminar essas substâncias, né? Então, a gente tomar muito cuidado. E outra questão também é o aumento do autismo, tá? Também tá diretamente ligado. Isso tudo são estudos, gente. Não é achismo, não é função, não é informação do Instagram. São estudos, né, gente, que já vem assim, que realmente é uma coisa relativamente nova, né? As pessoas ainda estão se deparando com essa situação bizarra que a gente se entrou, né? Então, esse aumento do autismo, ele tá diretamente ligado com esses xenoestrógenos também, tá? E essas toxinas, enfim, são questões bem importantes pra gente trabalhar. Deixa eu ver aqui que ficou alguma dúvida. Cerveja, do Gol. Clorela. Sim, a clorela tem uma ação bacana mesmo, viu? Na detoxificação também dos metais pesados. Tem uma ação muito bacana. Eu gosto muito de usar a clorela também nos meus pacientes. Ela também tá presente ali em uma das fases, tá? Não é uma coisa... não é uma... É o que eu falo, né? Nada vai ser uma coisa só, né? Porque é um processo tão grande, tão grandioso, né? Eu diria. Essa fase, esse processo de detoxificação, que ele envolve muitos processos. Então, assim, não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, vai tomar, vou te dar um milagrezinho, que é o que muita gente faz, né? Que engana vocês. Então, não tem. É uma coisa aqui, outra coisinha ali, aí você evita uma coisa de lá, e assim você vai ganhando saúde, mas não é difícil, tá? Num primeiro momento pode parecer, mas de forma alguma. E a recompensa não tem nem o que falar, né? A recompensa de você ter saúde, de você ter disposição, de você
ter a certeza de que você tá, por exemplo, para as mães também, né? Quem quer se tornar mãe, eu também falo muito isso, independente do tratamento da fertilidade ou não. Se você quer se tornar mãe, se desintoxique antes, faça um trabalho antes, procure um nutricionista, mas um nutricionista que trabalhe com epigenética, com a nutrigenômica, um terapeuta ortomolecular, um nutrólogo, né, profissionais que trabalham mais, né, com esse enfoque, porque infelizmente ainda existem, a maioria na verdade, né, dos nutricionistas ainda saem com aquela visão da faculdade, que é de contar caloria, enfim. Então assim, tem que procurar um nutricionista especializado nisso para ele poder que ele vai ter essa visão que a maioria dos nutricionistas ainda não tem. Mas, graças a Deus, a gente vai chegando aos pouquinhos aí, né? Da mesma forma que os médicos também, alguns se especializam mais nessa área pra gente poder saber, né? Então, você saber um bom profissional pra te orientar nesse processo, tá? Pra você ter saúde e pra você gerar um filho com saúde. Isso é muito importante. Vamos ver aqui se tem mais algumas dúvidas. O amigo também tem ensinado a melhor qualidade de vida. Que bom que tem bastante gente já pensando dessa forma, né? O corpo é uma tabela periódica, é isso mesmo, Alex. Muito bom, vou usar essa. Adriana. Olá, Fer, viu, Fer? A gente já pode fazer esse trabalho aí pra você ter um baby super saudável, né? Isso é muito importante, a gente tomar esses cuidados, tá? Vamos ver o que a gente já falou aqui, o que falta, as gorduras, os plásticos, agrotóxicos. Ixi, já falamos bastante coisa, já tá quase no finalzinho também. Então, nós falamos ali do coentro, das brássicas, que são as crucíferas, né? Que eu falei que fazem parte de uma das funções ali, das fases da detoxificação. Então, além da couve, que ela é muito conhecida, a gente tem a própria couve-flor, a couve de Bruxelas, o brócolis, deixa eu ver se eu esqueci alguma, e o repolho. Gente, só coisa gostosa, né? Pelo amor de Deus. Bota isso na sua alimentação. Naturalmente, você vai estar melhorando o seu processo de detoxificação. Só um cuidado, tá, gente? Eu sempre falo isso também. Tão importante quanto o que a gente come é a forma como a gente prepara. Então, essas crucíferas, ou você... o que der, né, pra usar cru. No caso, a couve, ela teve essa grande função aí nos sucos, porque a gente consome crua, né, então ela tem esse benefício. Mas aí, esses outros alimentos, sempre cozinhar pouco, tá? Não deixar cozinhar muito tempo, porque senão ela perde as propriedades. Então, no máximo 2 minutos no vapor, que é onde a gente consegue manter mais as propriedades delas, tá bom? Bom, podem ir mandando já dúvidas, se tiverem mais dúvidas, que aí a gente vai usando esse tempinho. Mas já falei aqui também dos tá. Outra dica legal é o extrato de alho, tá? O óleo de alho, ele também tem uma ação bastante importante na detoxificação. Então, falei já do coentro, das crucíferas, a clorela, que foi bem lembrado ali, que eu uso também bastante, o óleo de alho. E também a gente usa, eu uso na minha prática clínica, a homotoxicologia alemã e também a detoxificação quântica, que são duas marcas que eu costumo usar e que é até fácil para vocês acharem. Uma delas é a detoxificação da Rio, que é HEEL, tá? Ela já tem um kitzinho de 3 detox. É uma toxicologia alemã, que é homeopatia, só que é uma homeopatia mais específica, bem bacana, tem resultados incríveis. Então, vocês podem procurar também esse produto, tá? Ele é bem fácil de utilizar, de gotinhas, você coloca lá 25 gotas de cada um deles, no 1,5 litro de água, e vai tomando ao longo do dia por no mínimo 30 dias, tá? Essa também é uma função legal, que ele faz a detoxificação bem completa. Ele tem um que é pro fígado, um que é pros rins e o outro é a linfática, tá? Outro que também é legal é da Physioquantic.
Também é uma linha totalmente natural, baseada na física quântica, que também tem essa ação de detoxificar. Também tem alguns, que também é assim, tem 3 vidrinhos funcionando da mesma forma. Tem outros aparelhos, tem aparelhos de detoxificação que também trabalham mais nessa parte vibracional, quântica, que tem aí o Rife, que também é muito utilizado nas clínicas. Tem alguns aparelhos da Uda Clark, que também é uma técnica bem específica da terapia Clark, que a gente também usa em consultório. Que mais? E é isso, gente. A questão da água, já falamos. Vamos ver aqui as dúvidas. Tripolifosfato nos alimentos. Ai, nossa, ficou honrada, melhor live. Tripolifosfato, eu não conheço exatamente essa substância, viu, Lara? Mas vindo da família dos fosfatos, né? Com certeza ela é uma toxina, mas eu não sei te dizer especificamente sobre ela. Vou até estudar mais para te falar, tá? Mas vindo do fosfato, provavelmente é um organofosforado, que é uma das que ainda... Porque também tem isso, né? Tem as que são absorvíveis na pele e outras que não são absorvíveis. A gente tem que cuidar muito isso. Tem outra coisa que legal que eu precisava falar. Detoxificação iônica e eletromagnética. Vamos lá. Detoxificação iônica a gente faz botando o pé no chão. A gente precisa fazer esse equilíbrio de elétrons, tá, gente? A gente tem os elétrons positivos e elétrons negativos. Também tem um vídeo no IGTV só sobre isso. E também, então, botar o pé no chão, ir pra natureza, ir pra cachoeira. Isso você vai conseguir fazer o seu equilíbrio iônico e detoxificar dos elétrons ruins, que são os positivos, que a gente encontra na área urbana. Então, poluição, aparelhos eletromagnéticos, televisão, micro-ondas, air fryer, enfim, celular, tudo. Então, a gente tá literalmente, diariamente sendo bombardeado com essas toxinas eletromagnéticas. E a gente precisa também detoxificar isso, tá? E no mínimo equilibrar, então você conseguir fugir pra natureza de vez em quando, tomar um banho de mar, tomar um banho de rio. Isso não é nada de, é good vibes, é coisa de natureba, não tem nada disso. É científico, tá? Nesses lugares a gente contém os elétrons negativos, que são os elétrons bons, que vão equilibrar a nossa energia iônica. Nós somos energia, gente. Isso também é uma ciência, né? Tem ciência que a gente sabe que todo átomo, tudo que tem átomo, ele libera energia. E nós somos, né, pura energia. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Evitar as energias eletromagnéticas. Evitar o celular na hora de dormir, principalmente ali carregando com a coisa que a gente faz muito, né? Não ficar muito na frente do micro-ondas, na frente da air fryer. Eu uso, de vez em quando em casa eu uso. Mas eu boto lá e saio correndo. Não fico na cozinha, não fico perto, porque essa energia eletromagnética vem pra gente, tá? Na comida, eu acho que é uma coisa importante de falar aqui. Na comida não fica, tá? A comida ela não consegue absorver, ela não é possível absorver a energia radiônica da radiação do micro-ondas, não tem problema. Então é só você não ficar ali muito na frente, tá? Que mais? A energia eletromagnética e a energia... da energia iônica a gente também consegue fazer aquela detoxificação pelos pés. Muita gente conhece, tá? Aquilo você não elimina metais pesados, que é uma coisa errônea que muita gente fala também, tá? Mas você elimina a energia negativa, positiva no caso, né? Energia ruim. Gente, nós já estamos terminando aqui, tem um finalzinho, 40 segundos. Ouvir MTV. O óleo de coco. Gente, óleo de coco não é para usar todo dia, como se fosse alimento também não, tá? Ele é uma gordura boa, porém não deve ser consumido em excesso. Todo dia no café também não é indicado, tá? Vamos ficando por aqui. Obrigada por quem esteve comigo aí
nesse tempinho. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham sempre muita saúde. Esse é o meu maior objetivo. Um beijão, até a próxima, viu?